Embora o céu noturno pareça sereno, a cobertura mais perigosa é frequentemente silenciosa. Na Europa Oriental, uma ordem calma é estabelecida à medida que as ruas são iluminadas por luzes amarelas e a população dorme frágil. Não há motores a jato rasgando o ar, nem mísseis cortando o horizonte, nem sirenes de ataque aéreo. Em vez disso, outro tipo de arma está a ser construído nas sombras. Pequena, silenciosa e barata, mas forte o suficiente para abalar as raízes outrora inabaláveis da confiança. Uma única faísca pode alertar o mundo para o facto de que esta não é uma noite de guerra típica. As perguntas são urgentes e incisivas. Como é que dispositivos baratos conseguem passar pelos sistemas de defesa aérea que valem milhares de milhões de dólares? Por que um país considerado menos avançado tecnologicamente pode causar choques que abalam os círculos políticos e os campos de batalha? Mais importante ainda, isso marca o início de uma nova era de guerra, na qual todas as regras anteriores estão a ser revistas. Vamos investigar juntos. A história começa em oficinas secretas localizadas em Kiev, onde as forças ucranianas estão a construir uma nova geração de armas assimétricas em vez de no campo de batalha. Pequenos grupos de engenheiros e técnicos constroem drones dentro destes abrigos improvisados que parecem normais à primeira vista, mas têm uma capacidade explosiva muito superior ao seu tamanho. Cada unidade é pequena, utiliza navegação por satélite e pode transportar uma ogiva de 40 a 50 quilos, o suficiente para destruir um armazém de abastecimento ou perfurar o telhado de uma instalação petrolífera. Os drones não são apenas máquinas. Eles representam a determinação da Ucrânia em usar resistência inovadora quando o poder tradicional é limitado. O custo é a vantagem mais óbvia. Esses UAVs improvisados são construídos por apenas R$20.000 a R$50.000 cada, mas um míssil de cruzeiro pode custar milhões de dólares. Isso significa que a Ucrânia poderia lançar centenas de drones pelo custo de um único míssil calibre russo, superando as defesas com números absolutos. O cerne da guerra assimétrica é essa disparidade. Enquanto um lado investe extensivamente em tecnologias de ponta, o outro retalia com armas que são acessíveis o suficiente para serem produzidas em grandes quantidades. O campo de batalha torna-se uma competição financeira, tanto quanto estratégica. Além disso, a Ucrânia desenvolveu uma frota variada. Para alcançar o interior do território inimigo, os antigos drones de observação soviéticos, Tu-141, foram convertidos em plataformas de ataque. Além deles, os produtores locais fabricam novos modelos com alcance melhorado, que vão desde pequenas unidades, com visão em primeira pessoa, até drones de longa duração. Os drones FPV, que antes eram uma ferramenta para amadores, agora são usados para lançar explosivos e granadas diretamente nas trincheiras russas. A Ucrânia tem flexibilidade graças a essa combinação de máquinas improvisadas e tradicionais, o que obriga a Rússia a se defender simultaneamente contra várias ameaças. Esta mudança foi observada por comentadores ocidentais. A Ucrânia adquiriu até 10.000 módulos UAV com inteligência artificial, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou CSIs. Os drones podem viajar sozinhos, reconhecer alvos e até trabalhar em enxames graças a estes componentes eletrônicos. Um grupo de drones bem coordenado pode atingir vários alvos ao mesmo tempo, sobrecarregar o radar e confundir as baterias de mísseis. Isso compromete a vantagem dos blindados pesados e das defesas em camadas, o que é preocupante para a Rússia. Isso demonstra ao resto do mundo como a inteligência artificial está a mudar as regras da guerra contemporânea. Uma verdade mais profunda é revelada por essa mudança. A dissuasão agora depende da capacidade de superar o adversário em manobras e não apenas da magnitude do arsenal. Em Washington, Moscovo foi levada a acreditar que a escalada tem poucas repercussões devido aos sinais ambíguos da Casa Branca.
Soldados em Kiev tomam medidas imediatas, convertendo garagens em fábricas de armas, enquanto os legisladores discutem sanções. Isso serve como um aviso de que a inação no topo incentiva a agressão no exterior, forçando os aliados na linha de frente a apresentar novas ideias para sobreviver. No entanto, a produção de baixo custo oferece mais do que apenas uma vantagem numérica. Além disso, introduz uma abordagem assimétrica que coloca a Rússia numa situação difícil e dispendiosa. Os tanques e os aviões já não são os únicos parâmetros utilizados para medir os campos de batalha modernos. Eles também são quantificados em termos monetários. Drones que costumavam custar apenas 20 mil reais a 50 mil reais cada são atualmente utilizados na Ucrânia. Inúmeros desses dispositivos minúsculos e de baixo custo são disparados contra alvos russos. Moscovo lança frequentemente um interceptor S-400 se algum se aproximar. A faixa de preço desse míssil é de os 1 milhão a os 6 milhões. A disparidade é enorme. A Ucrânia pode construir dezenas de drones pelo preço de um único interceptor. Sempre haverá alguns que conseguirão passar. O conflito é alterado apenas por essa matemática. Quando sistemas de baixo custo podem superar armas de prestígio, o seu valor diminui. Para Moscovo, a questão é sistêmica. O S-300 e o S-400 são exemplos de defesas aéreas russas que foram construídas numa era diferente. Foram feitos para abater grandes bombardeiros mísseis balísticos e aviões velozes. Não foram concebidos para drones que voam lentamente, voam rente ao solo e evitam a detecção. Devido a esse desequilíbrio, a Rússia é forçada a gastar os seus interceptores mais sofisticados em alvos que valem menos do que um carro. Mesmo as interceptações bem-sucedidas ainda são mais caras do que destruir o drone. E os danos são graves quando alguns drones conseguem passar. Ataques de baixo custo podem resultar em um caos de alto custo, como visto nos incêndios no depósito de petróleo de Bryansk, nas explosões em Kursk e nos fechamentos de pistas que duraram dias. Este método é conhecido como estratégia de imposição de custos pelos estrategas militares. O raciocínio é simples. Faça com que a oposição gaste mais dinheiro em defesa do que você gasta em ataque. Isso foi implementado na Ucrânia. Eles podem abater 10 drones no valor de os 300 mil reais. No entanto, a Ucrânia ainda ganha se um deles conseguir passar e destruir uma refinaria no valor de os 20 milhões de reais. É uma estratégia calculista, fria, direta e eficiente. Os efeitos da Guerra Fria são evidentes. Outrora, os soviéticos pressionavam a NATO usando grandes números. Hoje, a Ucrânia esgota a Rússia com invenções e enxames. Se a Rússia consegue abater drones, já não é a principal preocupação. A questão é se Moscovo pode continuar a fazê-lo mês após mês com um custo tão elevado. O sofrimento econômico é apenas um aspecto da situação. Além disso, o impacto psicológico é forte. Ao verem os petroleiros a arder, os cidadãos russos percebem que foram os drones que são mais baratos do que carros que os destruíram. Com os ecrãs cheios de alvos, as tropas de defesa aérea nunca têm a certeza de qual deles transporta a carga útil real. Quando a Ucrânia beneficia da equação de custos, mesmo a vitória parece uma derrota. O facto de a Rússia gastar milhões para deter milhares de drones não é afetado pelo facto de os abater. No entanto, a situação é exacerbada pelos sinais ambíguos de Washington. Moscovo foi persuadida de que a escalada tem poucas repercussões pela hesitação da Casa Branca. Tem havido discussão e adiamento em vez de uma forte dissuasão. A Ucrânia foi deixada a inovar por conta própria, utilizando peças comerciais, construindo drones em oficinas e guiando enxames com módulos de IA. A lição não se limita à Ucrânia. Países menores estão a observar. Eles observam que, ao inverter a equação de custos, um Estado mais fraco pode contestar um mais forte. O aviso é óbvio para os Estados Unidos.
Além de dar mais confiança aos inimigos, uma dissuasão fraca obriga os aliados a arcar sozinhos com o fardo. Quando os drones da Ucrânia revelaram que as defesas da Rússia eram caras e frágeis durante os ataques iniciais a Bryansk e Kursk, a equação de custos tornou-se evidente. Os ataques iniciais a Bryansk e Kursk demonstraram como as defesas mais caras da Rússia podiam ser expostas pela estratégia de drones da Ucrânia. Esses drones eram lentos, pequenos e baratos. No entanto, eles voavam a baixa altitude, evitando os sistemas de radar destinados a detectar mísseis balísticos e jatos. Antes que os soldados russos pudessem reagir, explosões destruíram o depósito de gasolina em Bryansk. Uma espessa fumaça negra envolveu o horizonte e bolas de fogo subiram centenas de metros. Vídeos no Telegram de equipes de emergência sobrecarregadas pela magnitude do desastre rapidamente se tornaram virais. Foi a primeira vez que o conflito pareceu próximo para muitos russos. Tanto o medo quanto a incredulidade foram despertados pelo fato de que o que parecia ser uma guerra distante agora estava a acontecer em seu próprio território. Logo, Kursk teve seu próprio pesadelo. Reações em cadeia quebraram janelas a quilômetros de distância quando depósitos de munição explodiram. A eletricidade foi cortada, as estradas ficaram obstruídas e os residentes assustados relataram ter ouvido explosões incessantes em toda a área. Sem saber que haveria novos ataques, as famílias abandonaram as suas casas. As autoridades de Moscovo reiteraram a conhecida declaração: a situação está sob controle. No entanto, a história era diferente quando os helicópteros despejavam água sobre os incêndios em chamas. A narrativa oficial foi minada pelo influxo de fotografias de anarquia nas redes sociais. A propaganda não conseguiu esconder a realidade da destruição, como os cidadãos logo perceberam. Cada explosão enviou uma mensagem à Ucrânia, além de causar danos físicos. As defesas da Rússia eram muito mais fracas do que o mundo havia sido ensinado e suas promessas de segurança eram vazias. Mais do que apenas falhas no radar, foram expostas pelos ataques. Eles revelaram a armadilha de custos que está no cerne deste conflito. A Rússia, frequentemente, destruía drones que custavam apenas dezenas de milhares de dólares, disparando interceptores que valiam milhões de dólares. Os poucos drones que sobreviveram causaram danos no valor de dezenas de milhões de dólares, mesmo que a maioria tenha sido interceptada. O sucesso total não era necessário para a Ucrânia. O custo de um único drone atingindo um depósito de munições ou combustível era maior do que o custo de um enxame inteiro. Isso é chamado pelos analistas de tática de imposição de custos. A Ucrânia esgotou o orçamento e os suprimentos da Rússia, fazendo com que a defesa pagasse muito mais do que o agressor. A estratégia era semelhante à da Guerra Fria, mas a Ucrânia empregou drones improvisados, controlados por módulos de IA e garagens embutidas no lugar de divisões de tanques. A persistência e a invenção de baixo custo estavam superando os mecanismos caros que tinham como objetivo garantir o domínio. O impacto psicológico de Kursk e Bryansk foi tão destrutivo quanto as explosões reais. Antes, os civis pensavam que a batalha estava longe, mas agora podiam ver a fumaça a subir das suas próprias cidades. Sem saber qual drone carregava a carga útil real, os operadores de defesa aérea sentavam-se em frente a telas de radar transbordando de sinais. Como a próxima onda se aproximava continuamente, cada vitória parecia sem sentido. A simbologia chamou imediatamente a atenção dos observadores internacionais. Esses ataques, como observaram analistas norte-americanos e europeus, minaram a afirmação de Moscovo de que seu país era seguro. A confiança dentro da Rússia foi abalada pela revelação de que a própria Moscovo não era mais inexpugnável se os drones podiam chegar a Bryansk e Kursk. O problema piorou devido às consequências econômicas. O abastecimento de combustível foi interrompido pela destruição de instalações petrolíferas
E Moscovo teve de desviar o abastecimento de munições de outras áreas devido à perda de munições. Os custos aumentavam a cada ataque, retardando as operações na Ucrânia e minando o esforço de guerra geral da Rússia. Numa altura em que a economia já estava sob pressão devido às sanções, até mesmo o processo de reparação das instalações se tornou dispendioso. Foi uma lição inevitável para o Kremlin. A capital estava em risco se as províncias fronteiriças podiam ser incendiadas tão facilmente. Todos os níveis da sociedade russa ficaram aterrorizados com a perspectiva de drones atacarem os centros políticos ou comerciais de Moscovo. Cada nuvem de fumo que se erguia acima de Kursk e Briansk estava a destruir a sensação de controlo criada pela propaganda. Um ataque a Moscovo causaria ondas de choque em todo o mundo se as províncias fronteiriças já estavam abaladas. Moscovo foi retratada como uma metrópole intocável durante muitos anos. Os sistemas S-300, o mais recente S-400 e os sistemas Pantsir, de curto alcance, foram usados para criar a barreira protetora de que o Kremlin se gabava. Essas unidades foram comercializadas como parte de uma parede invencível de mísseis e radares. Ao mostrar lançamentos e interceptações de mísseis, a mídia estatal reforçou a noção de que Moscovo está entre as capitais mais seguras do mundo. Essa percepção de invulnerabilidade era tanto política quanto técnica. O Kremlin projetou poder no exterior e tranquilizou seus residentes, afirmando que a capital estava segura. Era uma mensagem óbvia. Moscovo nunca estaria em perigo, mesmo que a Rússia entrasse em combate na linha de frente. No entanto, essa confiança baseava-se na noção antiquada de que os drones que são construídos por uma fração do custo não seriam usados na próxima batalha, mas sim aeronaves e mísseis. Essa suposição foi refutada pela campanha de drones da Ucrânia. Os drones são frequentemente pequenos baratos e lentos em comparação com aviões ou mísseis de cruzeiro. Acima de tudo, eles são capazes de voar em altitudes muito baixas, acompanhando o relevo do terreno e ficando abaixo do que os especialistas chamam de horizonte do radar. Mesmo os sistemas de radar mais sofisticados têm esse ponto cego, o que cria oportunidades para objetos que voam baixo aproveitarem. Após examinar essas fraquezas, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CCSAS, chegou à conclusão de que os radares da Rússia nunca foram projetados para lidar com enxames de UAVs improvisados. Eles não foram projetados para rastrear drones montados em oficinas usando peças comerciais, mas sim os aviões rápidos e mísseis precisos da OTAN. A Ucrânia teve uma oportunidade devido a essa incompatibilidade. Os drones acabaram chegando a Moscovo e os efeitos foram impressionantes. Explosões ecoaram pelos subúrbios enquanto nuvens de fumo se erguiam acima de bairros anteriormente impenetráveis. Os residentes observavam incrédulos enquanto os drones sobrevoavam os telhados em vídeos publicados no Telegram. Não havia como negar o simbolismo. Máquinas que custam menos do que um único míssil interceptor destruíram a fantasia de invencibilidade de Moscovo. O dano político foi mais devastador para o Kremlin do que as explosões em si. Numa única noite de incêndios, anos de propaganda prometendo controle total desapareceram. Embora as autoridades tenham feito um esforço para minimizar os acontecimentos, como provocações de pequena escala, foi difícil esconder as imagens de fumo na cidade. As pessoas começaram a questionar o que a televisão estatal não era capaz de responder. Que cidade era segura, se não Moscovo? As ramificações estratégicas foram igualmente graves. Da noite para o dia, a posição dissuasora da Rússia deteriorou-se. Até a capital estava ao alcance, como reconheceram tanto aliados como inimigos. Os ataques demonstraram à Ucrânia que a tenacidade e a engenhosidade podem contornar sistemas dispendiosos.
demonstraram ao ZPUI e à Europa como estratégias assimétricas podem inclinar a balança contra uma nação mais poderosa e bem armada. O impacto psicológico foi instantâneo. A facilidade de estar longe da linha de frente desapareceu para os moscovitas. Isso demonstrou às forças armadas russas que era difícil proteger todos os ângulos contra ameaças de baixa tecnologia e baixo custo. Além disso, sinalizou o fim de um mito bem construído para o Kremlin. Outrora considerada inexpugnável, Moscovo era agora apenas mais um campo de batalha. Então, a realidade se instalou. Moscovo passou de um local seguro para um campo de batalha dentro da sua própria capital, após uma noite de fogo. Numa noite horrível, os drones da Ucrânia penetraram as defesas multicamadas da capital, destruindo a ilusão de segurança em Moscovo. Para projetar uma aura de invulnerabilidade, o Kremlin há muito se gabava de que a cidade era protegida pelos sistemas S-300, S-400 e Pantsir. No momento em que as explosões incendiaram o centro financeiro da Rússia, essa história chegou ao fim. Tudo começou pouco depois da meia-noite. Drones surgiram nos céus de Moscovo e as sirenes começaram a soar. Moscow City, a área financeira de torres de vidro, que representava a riqueza e a ambição da Rússia moderna, foi alvo de vários ataques. Vidros voaram para as ruas quando as explosões quebraram as janelas dos arranha-céus. Vídeos partilhados no Telegram mostraram edifícios de escritórios desfigurados por escombros, alarmes a tocar e rastos de fogo a iluminar o horizonte. O bairro, que antes exalava força e riqueza, foi transformado numa zona de combate em questão de minutos. A destruição rapidamente se estendeu para fora do centro. Fumo preto e espesso subiu na noite quando enormes depósitos de petróleo nos subúrbios pegaram fogo. À medida que o fogo se alastrava por infraestruturas essenciais, tanto para os militares como para os civis, os residentes registravam o inferno com vozes assustadas. Apesar de horas de esforço, os bombeiros não conseguiram apagar os incêndios. Cada nuvem de fumo demonstrava como drones baratos e de voo baixo podiam destruir infraestruturas no valor de milhões de dólares. O sistema de transportes de Moscovo também foi afetado pelo ataque. Os drones representavam uma ameaça para as pistas e terminais, forçando os aeroportos a fechar. Milhares de passageiros ficaram retidos depois de pelo menos 45 voos terem sido cancelados ou atrasados. Para uma capital que se orgulhava da sua eficiência e controlo, a perturbação foi degradante. As empresas e as companhias aéreas foram afetadas economicamente, demonstrando que mesmo um pequeno número de drones pode paralisar uma grande metrópole. Os danos de propaganda foram terríveis para o Kremlin. Moscovo estava protegida por defesas inquebráveis, de acordo com a garantia dada pela televisão estatal. No entanto, imagens ao vivo de fumo-vidros a estilhaçar e explosões pintaram um quadro diferente. Os vídeos das redes sociais espalharam-se mais rapidamente do que os sensores conseguiram responder, minando a confiança nas afirmações oficiais. O público percebeu então que nenhuma cidade russa estava realmente segura se a própria Moscovo estava em risco. Do ponto de vista militar, o ataque serviu como um exemplo claro de guerra assimétrica. A Ucrânia atingiu a capital, apesar de investir uma fração do que a Rússia investiu nas suas defesas. Moscovo foi forçada a montar uma defesa cara e demorada, pois cada drone bem-sucedido impôs custos muito além do seu próprio preço. Mas o efeito psicológico foi o mais significativo. Durante anos, os moscovitas ficaram satisfeitos em ficar longe, pois pensavam que o conflito se limitava a Kharkiv ou Donbas. A guerra chegou às suas janelas naquela noite. As estações de metro ficaram lotadas de pessoas nervosas, famílias correram para os porões e o ar de autoridade do Kremlin se desintegrou em fumaça e chamas. Analistas internacionais chegaram a conclusões muito rapidamente.
a área mais protegida da Rússia, a cidade de Moscovo pode ser atingida por drones, destruindo o conceito de segurança interna. O significado foi potente. Enxames de UAVs baratos e não mísseis ou bombardeiros humilharam uma superpotência nuclear. O horizonte ficou marcado pelo ataque e os incêndios ainda ardiam pela manhã. Havia mais do que apenas a destruição de edifícios. O mito da invencibilidade de Moscovo foi destruído. No entanto, as explosões causaram mais do que apenas danos estruturais. Elas visaram a própria estrutura política e psique da Rússia. O medo que o foguete instila nos civis é muitas vezes a arma mais mortal nesta luta, não o míssil em si. Quando os residentes da capital ouviram as bombas a explodir nos seus bairros pela primeira vez, muitos perceberam que o escudo de defesa aérea em que confiavam não era invencível. Os poucos drones que conseguiram passar foram suficientes para abalar a confiança, mesmo que a maioria tenha sido destruída. A psique de um país muda abruptamente quando a proteção e a confiança do público são perdidas. E era exatamente isso que a Ucrânia pretendia mostrar. O choque foi muito além da pessoa comum. Funcionários e líderes empresariais que antes pensavam que sua riqueza e influência os tornavam imunes a críticas, de repente, perceberam o quão precária era sua segurança. A aparência de estabilidade desapareceu quando explosões ocorreram perto de instituições financeiras e prédios governamentais. Os investidores começaram a se perguntar se fazia sentido manter dinheiro em uma cidade que estava constantemente em perigo, e vários líderes discretamente enviaram suas famílias para fora. O verdadeiro dano, de acordo com analistas, foi psicológico e não material. O declínio da confiança entre as pessoas que normalmente mantém a sociedade unida. Uma vez entre a elite, o medo se espalha mais rapidamente do que qualquer foguete. Este caso também demonstra como a batalha está a mudar. O poder era antes definido por tanques pesados bombardeiros e mísseis balísticos que exigiam recursos enormes e ciclos de desenvolvimento prolongados. Hoje em dia, as proteções podem ser contornadas, e o mesmo choque psicológico pode ser causado por drones baratos que custam alguns milhares de dólares. Um desequilíbrio que inclina o campo de batalha a favor do atacante pode ser causado por um único UAV, forçando uma nação a disparar mísseis interceptadores avaliados em milhões de dólares. Analistas militares alertam que a capacidade de se adaptar rapidamente a armas novas de baixo custo e versáteis determinará o resultado de conflitos futuros, e não quem tem o maior arsenal. A tarefa é consideravelmente mais difícil no futuro. Enxames de drones estão a tornar-se seres vivos com a capacidade de se mover, falar e atacar coletivamente graças à inteligência artificial. Esses UAVs autônomos, em contraste com as aeronaves convencionais, são destemidos, não precisam descansar e podem sobrecarregar as defesas simplesmente pelo seu grande número. Imagine centenas de drones voando em enxame como abelhas, evitando interceptores e aproximando-se com precisão mortal dos alvos. Isso não é mais ficção científica. Tais sistemas já estão a ser testados em vários países. O enxame de IA do futuro pode paralisar grandes áreas e mudar as regras da guerra se os ataques com drones de hoje podem abalar uma única metrópole. A Ucrânia tem uma mensagem clara e inequívoca. A própria Moscovo não estará mais segura se os bombardeamentos das cidades ucranianas persistirem. A batalha agora cruzou as fronteiras internacionais e chegou ao centro da Rússia, demonstrando que a geografia e a distância não são mais defesas confiáveis. As explosões sobre Moscovo foram mais do que um simples ataque tático. Foram um golpe político e psicológico que quebrou a falsa sensação de segurança total que o Kremlin tentava retratar. Pessoas que antes não eram afetadas pelos combates, de repente, compreenderam que poderiam ser afetadas a qualquer momento.
Todas as grandes potências têm uma lição difícil a aprender com este evento. Hoje em dia, a assimetria e a criatividade são mais importantes para decidir uma luta do que mísseis poderosos ou escudos multimilionários. Um golpe na hora certa pode fazer até mesmo o Estado mais poderoso reconsiderar a sua abordagem. E um drone barato pode revelar as fraquezas do sistema de defesa mais caro. A lição da guerra permanece constante, apesar de sua forma mutável. As pessoas comuns pagam um preço por cada batalha. Produzimos informações como esta por esse motivo. Além de avaliar as armas em combate, devemos sempre lembrar que a paz é sempre o bem maior. Se esta história lhe interessou, inscreva-se para receber comentários mais aprofundados sobre segurança internacional. Vamos trabalhar juntos para descobrir, explorar e trocar informações que possam levar a um mundo mais seguro.